O fato de que alguns dão mau testemunho não justifica você viver fora do evangelho da igreja só porque tem alguns que dão mau testemunho. Porque você não vai dar conta por causa desses errados. Você vai dar a conta da oportunidade que você teve de se entregar a Deus e não fez. Então, religião sem reino é anestesia espiritual. O fundamento das trevas é isso. É engano, é mentira, é acusação, é cultura. Hoje existe a cultura do tá amarrado. Todo mundo fala tá amarrado. Em nome de Jesus. Mas não tem nenhuma relação com Jesus. E Jesus diz, naquele dia, direi, Senhor, em teu nome fizemos isso, expulsamos enfermos, profetizamos, e eu vos direi, apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Meu querido, eu não estou aqui de maneira alguma querendo ser, um acusador. Eu só estou querendo dizer para você que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e existe um Deus que te amou tanto que entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por você e por mim. Nós não podemos ficar debaixo desse engano de achar que está tudo bem. Porque não adianta você falar como alguém que crê em Jesus, mas na verdade ele não é o Senhor da sua vida. Se ele não for o Senhor da sua vida, ele também não vai ser o Salvador da tua vida. Então, é isso, Vilela. Agora, para terminar, eu queria falar dos fundamentos do reino de Deus. Como é que ele avança? O fundamento do reino de Deus começa com um novo nascimento. João 3,3 diz, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto não é um ajuste moral, né? É um nascimento espiritual, é uma mudança de natureza. Você tem que passar pela morte do eu e nascer de novo em Cristo. Então você não vira cidadão porque você é simpático ao evangelho. Eu gosto da Bíblia, eu gosto de ler o Salmo 91. Não, você tem que nascer de novo. E você não nasce de novo se você não se arrepender. Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ser teu filho. Eu confesso a Jesus como Senhor da minha vida. Como meu Senhor e Salvador, eu sei que Ele é o Filho de Deus. Eu sei que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei que Ele morreu pelos meus pecados. Eu quero fazer parte do teu reino. Nascer de novo é o primeiro passo, Vilela. E quando isso acontece, você é transferido do império das trevas para o reino de Deus, através da redenção. Ninguém entra no reino de Deus se não for pela redenção de Cristo, que é a libertação mediante um preço pago. A tua vida tem muito valor, muito valor. Deus te criou para ser dele, para fazer parte do reino dele. Mas você não vai ver o reino de Deus se você não se arrepender, não reconhecer que você é pecador e que precisa do Salvador e crer que ele é o único Salvador desse mundo. Eu quero dizer também que o reino tem uma porta. E a porta é arrependimento e fé. Lá em Marcos 1,15, o texto diz, Jesus falando, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é mudança de mentalidade. Não creio mais nessas narrativas desse mundo. Não creio. Não quero mais viver sobre as narrativas desse mundo. Quero crer na tua palavra. E crer na boa nova, no Evangelho de Cristo. Você não vai ser arrancado desse mundo, vai continuar vivendo aqui. Mas no teu interior você estará vivendo segundo uma outra dimensão espiritual. Deus transformou minha vida e continua transformando. Mas a partir do momento que eu nasci de novo, Jesus se tornou meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei. E é Ele que, de maneira paciente, graciosa, misericordiosa, tem mudado a minha vida há 45 anos. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai
brilhando mais demais até ser dia perfeito. Eu só vou ficar igual Jesus quando eu estiver na presença dele. Mas até lá, ele é o Senhor. Então, arrependimento é troca de governo. Quem é que te governa? Quem é o Senhor da tua vida? É Jesus. Não é o diabo. O diabo, ele me tenta, mas ele é o meu inimigo. Ele é inimigo do meu Deus. Ele não me governa. Quem me governa é o Senhor. Quando eu saio do trono, porque quando eu estou no trono é o egoísmo. Por isso assim que eu fico irritadíssimo quando eu vejo essas pessoas usando a Bíblia, mas no fundo você está vendo que o ego está inflado. Olha como eu sou o cara, olha como eu sou isso, olha como eu sou rico, olha o carro que eu tenho. Isso tudo é o diabo te governando. Você quer saber se uma pessoa, ela realmente nasceu de novo, ela tem que ser humilde, porque ela sabe do que ela foi perdoada. Ela sabe que por mais que ela tente, muitas vezes, lá no seu interior, ela ainda tem lutas. Então, uma pessoa que nasceu de novo, ela sabe que se não for o Senhor, ela é incapaz. É por isso que o apóstolo Paulo fala, o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Porque o bem, o querer fazer o bem, eu quero fazer o bem todos os dias, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu não consigo realizar. O mal que eu não quero fazer, se eu faço, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? É Paulo falando. Graças a Deus por Jesus. A maior marca de uma pessoa que nasceu de novo é a humildade. Humildade perante Deus e perante os homens. Porque onde existe o trono do egoísmo, Cristo não é o Senhor. Então arrependimento não é... Olha aqui, ó. Arrependimento não é chorar. É se render. Terceiro pilar é que o reino tem uma cultura. Justiça, paz e alegria. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não é, não como isso, não como carne de porco, não me visto assim, olha, a saia está longa. Não é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é a cultura do reino de Deus. É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Você vê uma pessoa que está vivendo o reino de Deus quando ela vive essas coisas. Em quarto lugar, o reino de Deus tem uma lei, tem uma constituição, a palavra de Deus, a Bíblia. O reino de Deus não é guiado por opinião, por narrativa, por cultura, nem por sentimentos, mas pela sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus diz lá em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então no reino, Vilela, a graça não cancela a obediência, ela capacita a obediência. Você quer saber? Eu tenho muitas ovelhas dentro da minha igreja, que eu amo, mas são pessoas miseráveis, tudo dá errado para eles. Por quê? Porque eles não vivem a palavra. Eles gostam do ambiente, gostam da música, gostam da amizade, gostam de dizer que tem fé, mas não tem fé. Porque quando tem que tomar uma decisão, toma a decisão que qualquer outro tomaria. Vive pelas leis das trevas. E aí, fala, por que Deus não me ouve? Porque é simples assim. Ou você dá o controle da tua vida para o Senhor, ou quem vai controlar é o diabo. Não tem neutralidade. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O arrependimento, querido, a palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. É uma decisão. Às vezes traz lágrimas, às vezes traz choro. Né? E a Bíblia diz que o arrependimento, quem nos conduz ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Mas arrependimento é obediência. Senhor, eu sempre acreditei que era assim, mas eu vou fazer como o Senhor disse. Então, a graça de Deus, porque a graça de Deus é perdoar o pior pecador, mas isso não cancela a importância da obediência, capacita a obediência. A quinta coisa que eu quero dizer, o reino de Deus tem poder, ou seja, tem autoridade sobre as trevas. Lucas 10:19 diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano.
Ou seja, aqueles que eram cativos das trevas agora têm autoridade sobre as trevas. Quando você está debaixo do reino de Deus, a primeira coisa que acontece é que você vai enfrentar as trevas e vai vencer. Então, eu queria dizer que o reino de Deus não é só crer, é avançar. É resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É quebrar as fortalezas mentais. Eu quero declarar na tua vida, se você é cristão, se você já nasceu de novo, você não tem que viver debaixo de fortalezas espirituais, porque Deus quer encher o teu coração de alegria, de paz, quer te encher de autoridade, Deus quer te dar liberdade, Deus quer te dar uma vida honrada, para que você possa ser um testemunho, para que a tua vida seja um testemunho. Deus quer te dar autoridade para expulsar as trevas da tua casa, da tua vida, do teu ambiente de trabalho. Onde você estiver, você vai chegar e as trevas vão embora. Porque era assim com Jesus, foi assim com os discípulos, depois que foram cheios do Espírito Santo, e continua sendo assim na vida de todo aquele que vive debaixo das leis do reino.